Êxodo. Capítulo 6. 1. Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 4. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. 5. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. 6. Então, fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão, da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: 9. Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vos algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. 10. Então, Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. 14. Então, disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. 15. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. 16. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. 17. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. 18. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga: as águas tornam-se em sangue. 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. De maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. 24. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. 25. Assim, se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio,